Então, nós hoje vamos revisar o módulo aí da nossa apostila 4, que é a questão do módulo 4, tá bom? Nós vimos aí dois módulos, o módulo 3 e o módulo 4, bastante intensos, porque é essa questão dos verbos, né? O que são verbos e como ele vai se ramificando em partes que compõem todo o seu sentido, né? De ele ser verbo. Uma palavra, né? Uma classe de palavras. Veja, uma classe de palavras. Então, tem muitas coisas dentro dele, né? Porque ele não é uma única palavrinha, mas ele é uma classe de palavras que dentro dele tem as suas peculiaridades, as suas classificações, os seus usos e as suas funções. Nós vamos, então, partir aqui para um compartilhamento de tela, onde nós vamos revisar novamente todos esses conceitos aqui. E aí, então, nós vamos ver que o verbo, né, ele, ali no módulo 3, ele já inicia com o seu conceito na página 24, certo? São palavras que expressam, não é mesmo? Ou que exprimem ação, estado, mudança de estado e fenômenos meteorológicos. Sempre o quê? Em relação a um determinado tempo. Então, eu tenho ali correr, escrever, tornar, chover. Eles são palavras que acabam exprimindo aí um estado, uma ação, uma mudança de estado, mesmo? Fenômenos meteorológicos. Então, quando dois ou mais verbos têm valor, tem valor de 1, tá? Dois verbos lado a lado, eles têm valor de 1, eles formam uma locução verbal. Claro que essa locução verbal, ela pode vir, tá, unida aí, ou atrelada no meio dela, com uma preposição. Não há problema algum, tá? Tenho de ir à sua casa. Tenho que ir à sua casa, sem problema algum. Tá? Forma uma locução verbal que é sempre composta de verbo auxiliar e verbo principal. Então, vai tocar, tocará. E se vai tocar, para nós na língua portuguesa, ele é um uso informal do verbo, tá? Essa composição, essa locução, porque nós temos um elemento mais simplificado, que é tocará, que é o futuro do presente. Esses verbos aqui, eles acabam, né, tendo funções únicas, mas que totalizam um único sentido. Então, o que nós vamos observar aqui? Que o vai tocar, ele tem o verbo vai, certo? Expresso aqui, que dá a ideia de tempo e de pessoa, e o tocar é o verbo principal, ele contém a ideia principal, mas ele se encontra numa das formas nominais do verbo, que no caso aqui é o infinitivo. Quando a locução verbal ela é constituída de formas, né, dos verbos auxiliares ter e haver, mais o particípio do verbo, nós temos um tempo composto, tá bom? Então, eu já tinha saído, ou eu já havia saído para o trabalho quando ele me telefonou. Então, somente eu posso dizer que esse termo, né, composto aí, ele acaba tendo o quê? Um verbo auxiliar e um verbo no particípio. Observem que dá a ideia de tempo, de pessoa, e esse saído, né, que está na forma agora não mais infinitiva, mas agora está na forma particípio, ele revela a ação que está acontecendo aqui nessa locução verbal, tá? Os principais verbos auxiliares que nós temos na língua portuguesa, aí você pode anotar aí. Eu creio que o autor, ele acabou colocando nas nossas páginas, mas sabe, ao redor, assim, nas margens da apostila, é legal você ir marcando esse estudo. E você coloca lá, principais verbos auxiliares, que auxiliam alguns verbos nas locuções verbais, aí, a da ideia de pessoa e tempo. O verbo ter, haver, ser, estar e ir. Eles ajudam outros verbos
a fazerem esse termo composto. Bom, os verbos, eles podem sofrer algumas flexões. Quais são essas flexões? Essa variabilidade em número, certo? Singular e plural. Em pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Em modo, modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. Em tempo, presente, passado e futuro. E em voz, a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Então, estas são as flexões, não é mesmo? Do verbo, que se encontra ali na página 24. Quando nós dizemos que ele tem uma variação, uma flexibilização, né, em número de pessoa, a gente precisa pensar nas três pessoas do verbo, que podem estar no singular ou no plural. Então, eu, tu e ele. É a forma singular. E a forma plural, nós, vós e eles. Eles se remetem, né? Não são 6 pessoas do discurso, mas são 3, onde possuem a sua forma no singular ou a sua forma no plural. As variações de pessoa e de número relativas ao presente do verbo, né? Escrever, por exemplo, ficaria assim. Na primeira pessoa, que é aquela que fala, eu escrevo bem. No plural, nós escrevemos bem. Veja que o eu está dentro do grupo nós. Por isso que é a primeira pessoa, só que agora no plural. Segunda pessoa, aquele com quem nós falamos, né? Tu escreves bem. Vós escreveis bem. Então, aqui nós vamos ter a questão da segunda pessoa, né? Onde o tu, ele se refere à pessoa com quem se fala. Terceira pessoa, aquele ou aquilo de que se fala. Então, ele escreve bem. E o seu plural, eles escrevem bem. Então, vejam que as desinências, né, elas marcam o tipo de pessoa que nós temos e também nos dão a ideia se ela está no singular ou no plural. Muito bem. O modo, esse foi uma outra forma, um outro elemento que nós acabamos estudando nesses 2 módulos, que é o modo. O verbo, ele pode se comportar de determinado modo, né? Quando a gente vai numa festa, a gente tem um modo de se comportar, né? Se vai na praia, tem um outro modo de se comportar, um outro modo de se vestir, um outro modo de se falar quando está com os pais e quando se está na escola, quando se está com os amigos, quando se está com uma pessoa mais velha. Quer dizer, o verbo, ele também se comporta de um modo diferente na frase. Ele pode estar expressando ou indicando uma certeza, né, de algo que seguramente acontece, aconteceu ou acontecerá, ou seja, presente, passado e futuro. Então eu digo, eu leio todos os dias, é uma certeza de que essa ação está acontecendo, aconteceu ou acontecerá. Ele lerá todos os dias quando receber seu livro. Ele leu todos os dias na sua infância. Então, ou ele lera o livro, né, que recebera na infância. Então eu tenho verbos que dão a certeza desses acontecimentos. O subjuntivo é o modo da dúvida, né? Vai expressar a incerteza, a possibilidade de algo vir a acontecer. Então, meus pais querem que eu leia todos os dias. Quando eu estiver afim, vou fazer o tema. Se eu não dormir, vou abrir o Eclés para terminar a aula. Então, eu tenho o modo desse verbo se comportar na frase é a expressão de uma dúvida, uma incerteza, uma possibilidade de algo que, né, que pode vir a acontecer. O imperativo é o modo geralmente empregado quando se tem a finalidade de exortar, quer dizer, de chamar a atenção, chamar a atenção do interlocutor, né, a ele cumprir essa ideia, né, esse jeito, essa ação. É o modo da persuasão, ok? Então, nós vamos observar aqui mais prontamente, né? Que nós temos ações. Deixa eu só colocar alguns flutuantes aqui. Nós temos ações que estão sendo expressas de uma forma que nós queremos persuadir o interlocutor.
de convencê-lo, de dar uma ordem, né, de expressar um pedido, um conselho, de chamá-lo a um convite. Então eu digo assim, leia todos os dias, nem que seja um pequeno texto. Então eu convido esse leitor, então eu tento trazer uma ordem, um pedido, um convite, uma súplica, né? Ó Deus, ouve a minha oração. Então é como se fosse aquela conversa onde você está tentando persuadir o interlocutor a todo momento. Nesse modo, eu não tenho uma ordem para a pessoa eu. Então, ele é dado sempre a pessoa, tu, ele, nós, você. Segunda e terceira pessoa, né? Mas para o eu, não haverá uma ordem expressa nesse momento aqui. Depois nós temos as formas nominais. A nossa apostila ainda falou das formas nominais, que estão ali pela página 32 da tua apostila. As formas nominais é como o verbo ele pode se apresentar. Pensa assim, como é que eu vou procurar um verbo no dicionário? Eu tenho que procurar através de uma forma. E a forma é a forma infinitiva. A forma infinitiva, ela pode ser impessoal, sem o sujeito, ou pessoal com sujeito, quando ela é flexionada. Então, eu tenho impessoal sem sujeito. Viajar é bom. Veja, eu não flexionei nenhuma pessoa. Agora, eu posso fazer o infinitivo pessoal flexionado. É necessário viajarmos logo, tá bom? Então, eu tenho o infinitivo pessoal flexionado com sujeito ou o infinitivo sem aquela desinência final, ok? O gerúndio, sempre terminado em NDO, tá? Exemplo, viajando, vivendo, partindo. Eu tenho essa terminação. Ele dá uma ideia de processo dessa ação acontecendo, tá? Ele está telefonando insistentemente para a operadora sem sucesso. Então, eu tenho uma ação. O particípio é quando a ação é acabada, tá bom? A terminação é sempre em DO. Geralmente vem esse ADO ou IDO, tá? Mas o autor, ele até mostra pra gente ali que se nós pensarmos em todas as formas verbais que terminam em DO, nós estamos com o particípio. O ADO geralmente é colocado com verbos terminados em AR, tá? Primeira conjugação. Então, falar, falado. Amar, amado. Cantar, cantado. Dançar, dançado. O ido, na segunda e na terceira conjugação. Tem vender, vendido. Sentir, sentido. Partir, partido. Comer, comido. Então, eu tenho essas formas de uma ação acabada. Então, ele havia comido. O que nós vamos observar? Que essas formas nominais, elas estarão junto das locuções verbais, tá? Elas fazem parte, essas formas de como o verbo se apresenta. E o tempo? Como falar do tempo? Né? Tomando-se como referência o momento em que se fala, os tempos verbais, eles indicam quando ocorre o fato expresso pelo verbo. Assim, nós temos pretérito, que é o passado. O fato ocorre antes do momento que se fala. Então, eu digo, ele viajou ontem. O presente, o fato ocorre no momento em que se fala. Ele viaja de trem para o trabalho. Futuro, o fato ocorre depois do momento que se fala. Ele viajará em julho. Certo? Então, nós temos esses três tempos, né, que o verbo aí possui. Agora, os tempos do modo indicativo são muitos. E ele nos apavora quando é pedido que a gente conjugue isso no caderno. Né? Presente, ele viaja diariamente. Depois nós temos o pretérito perfeito. Ela viajou à noite. Então foi ontem, foi um passado mais recente. Você pode escrever isso na apostila. Um passado recente. O pretérito imperfeito, ele é um passado um pouco mais distante. Ele viajava à noite. O pretérito mais que perfeito, ele fica num futuro do antigamente. Ele viajara à noite. Ele lembrara da sua infância com muito amor. Então, eu tenho essa relação de pretéritos para mostrar o distanciamento dessas ações que já ficaram no passado, tá? O futuro do presente, ele é um futuro que está planejado e ele acontecerá. Então, eu digo, ele viajará à noite. A passagem está comprada. Agora, o futuro do pretérito é algo que eu planejei, mas eu já deixei no passado que não vai acontecer, de jeito nenhum.
Então, eu digo assim, ó, ela viajaria à noite. No entanto, seu voo foi cancelado. Então, eu tenho essas formas do verbo estar se apresentando como uma noção, assim, das ações que vão acontecendo dentro de um tempo. E esse é o modo indicativo. Ele indica a certeza dos fatos que acontecem no presente, no passado ou no futuro. Depois, nós temos os tempos do modo subjuntivo. Né? Os tempos do modo subjuntivo, os essenciais que nós precisamos aqui compreender é o presente, o pretérito imperfeito e o seu futuro. São só 3 tempos, aqueles que realmente marcam as hipóteses. Tá? Então, no presente, ele leva consigo alguns termos, tá? Que vão marcar precisamente esse tempo da possibilidade. São alguns articuladores que vão marcar. Então, no presente é o quê? Que ela viaje à noite, para que não sofra o calor da tarde. Entendem? Então, eu tenho sempre um elemento aqui hipotético. Pretérito imperfeito. Talvez ela viajasse à noite. Talvez ela viajasse. A grande marca do pretérito imperfeito é o verbo terminado em 2 S's. Essa é a marca do subjuntivo. Esse talvez, ele é um advérbio de hipótese, de dúvida. Ele reforça essa ideia da possibilidade desse tempo no subjuntivo. Tá? Futuro. Quando ela viajar? Veja que uma grande marca do modo subjuntivo no futuro é essa expressão, tá? Quando, e essa outra expressão que nós já falamos, que é a forma infinitiva do verbo. Então, quando ela viajar à noite, terá um sono mais tranquilo e seu dia vai render, tá? Então, eu tenho aqui esse quando. É possível no pretérito perfeito você utilizar também o marcador se. Se ela viajasse à noite, teria um bom descanso. Futuro. Quando ela viajar à noite, verá que a viagem se torna mais curta. Presente. Que ela viaje à noite, para que tenha um dia mais tranquilo. Então, eu tenho esses elementos que fazem uma hipótese, né, uma possibilidade para a segunda oração que chega na frase, para tornar esse período mais composto. Né? Bom, e o imperativo? O imperativo ele só tem o tempo presente. Ah, que barbado! Só tem o tempo presente. Ele impera uma ordem. E ele impera na sua forma afirmativa ou negativa. Tá? Imperativa. Viaja à noite? Ou não viaja à noite. Então, ele torna algo que é imperativo. Por vezes pode vir com a exclamação, tá? Eu digo, fecha a porta. Não abra a janela. Então, são formas de eu mostrar o verbo de uma forma imperativa, afirmando a ação que se deseja que a pessoa execute, ou de uma forma negativa. Muito bem. E as vozes verbais? As vozes verbais, elas estão no módulo 4, ok? E ali já está na página 43. Voz verbal é a flexão que indica se o sujeito pratica, recebe, né? Ou pratica e recebe a ação expressa pelo verbo ao mesmo tempo. Existem 3 formas verbais. A voz ativa, quando o sujeito é o agente, o praticante da ação verbal. Então, exemplo, os marinheiros dormiram na praia. Veja que eu tenho um sujeito que realmente realiza a ação do verbo dormir. Ok? Essa é a voz ativa. Nós temos a voz passiva, quando o sujeito ele é paciente, quando ele recebe a ação. E dependendo da estrutura verbal que ele apresenta, a voz passiva ela se subdivide em 2 tipos. A voz passiva analítica, tá? Com um verbo auxiliar, que nós já vimos ser, estar, ficar. E mais um particípio, indicador de ação, tá? Então, o velho edifício foi implodido. Veja que o edifício ele não se implodiu, mas ele foi implodido. E aí, nessa voz passiva, é possível você criar um agente da passiva, um agente para fazer essa ação. Então, eu digo, o velho edifício foi implodido pela construtora. A construtora tem, sim, a facilidade de realizar essa ação. Casas são construídas.
Veja, as casas não se constroem, mas elas são construídas. E as casas são construídas pela engenharia de construção, entende? Aí você coloca o quê? Um agente para realizar essa ação que esse sujeito paciente não consegue realizar. Na voz passiva sintética, ou também chamada de pronominal, o verbo ele se encontra na terceira pessoa, concorda com o sujeito, né? Que no caso é esse pronome ser, que nós chamamos ele de pronome apassivador, quer dizer, da voz passiva. Cantou-se uma música, certo? Eu consigo aqui, através desse marcador, dar um certo elemento onde o sujeito ele se torna paciente, onde eu pudesse ser dito que uma voz ela foi cantada, perdão, uma música foi cantada, certo? Cantou-se uma música, o elemento apassivador. E a voz reflexiva? Quando o sujeito pratica e recebe a ação verbal, ou seja, quando ele é ao mesmo tempo agente paciente do fato verbal. Então, eu digo, o rapaz se feriu com a faca. Né? Ele feriu, mas ele mesmo se feriu com a faca. Ou eu digo, o rapaz cortou-se com a faca, se cortou. Então eu tenho, ao mesmo tempo que ele se corta, ao mesmo tempo que ele fere, ele se fere. Então ele faz a ação, mas ele também é o recebedor desta ação, tá? Os verbos, e aí é importante nós observarmos, né, que a apostila ela vai acabar mostrando isso para nós, a gente já viu também em outras apostilas, na 3, que o verbo ele pode estar na sua forma regular ou irregular, tá? Que é quando a gente chega naquela parte dos verbos, na página 44, sobre a questão de alguns verbos que mantêm o seu radical sem nenhuma alteração, em qualquer tempo. Eu andei, tu andaste, ele andou, eu andarei, tu andarás, ele andava, eu andara, nós andaríamos, né? E o irregular, aquele que, ao ser conjugado, ele vai sofrer uma alteração no seu radical. Então, o verbo fazer, veja, F-A-Z-E-R. E aí, daqui a pouco, fica faria. Cadê o Z? Sumiu. Né? Eu digo fez, e cadê o A? Eu digo fiz, e cadê o A? Então, eu tenho uma alteração nesse radical, mas veja que o sentido continua de fazer, né? A raiz dele continua lá no seu sentido, no seu valor semântico, continua e permanece o mesmo, tá? Então, pessoal, é importante que a gente perceba aí que esse conteúdo aparentemente difícil, ele faz parte do nosso dia a dia, das nossas construções, né? Nas nossas redações. Eles são importantes para reforçar aí quando as coisas acontecem, por quem acontecem, né? Por um sujeito ativo, por um sujeito passivo. E também ali acabam demonstrando para nós que na sua formação eles podem seguir uma regularidade, né? E aí, claro, dentro dos irregulares a gente vai ver que nós temos os verbos com defeitos, os verbos com alguma anomalia, os verbos abundantes, né, na sua formação ali, tendo mais de uma forma de ser apresentado, como é o caso do particípio regular e irregular. Tá certo? Então, seria isso a nossa aula de hoje. Na próxima semana a gente vai ter alguns exercícios ali que eu vou passar para a gente. Então, é importante que você reveja novamente, dê uma olhada, uma averiguada. Se ficou alguma dúvida, que você possa fazer uma anotação, fazer essa pergunta, nem que seja por e-mail, para a gente tirar essas pequenas dúvidas. Mas creio que não sejam assim grandes as dúvidas, né? Quando que acontece a dúvida? Quando a gente tem que conjugar o verbo. Aí sempre aparece. Mas, em suma, a gente compreende que ele é um verbo, que é uma palavra, não uma classe de palavras que demonstra ação, estado, fenômeno natural, mudança de estado. Ele pode ter um sujeito ativo, pode ter um sujeito passivo. Ele pode estar indicando uma certeza da ação, uma possibilidade, uma ordem. Né? Ele tem tempos, presente, passado, futuro. Ele nos localiza, né, nesse tempo. Ele tem pessoas verbais e desinências próprias para cada uma delas. As formas nominais que se juntam a outros verbos para criar locuções. Então, seria isso.
tá bom? Que você possa aí estar estudando e a gente se encontra amanhã. Lembrem que a gente tem uma aula agendada, né? Reagendada, na verdade, de redação, que a gente perdeu. Vai ser amanhã às 8 horas. Tá bom? Beijo para vocês. Obrigada aí por alguns que me mandaram uma mensagem de Feliz Dia dos Professores.